promotor part-time, promotor autônomo, promotor direto, promotor terceirizado exclusivo, promotor terceirizado compartilhado, promotor freelancer. O que são, onde vive, o que bebe. Acompanhe nesse vídeo que eu já vou te explicar logo após a vinheta. Olá pessoal, eu sou Walter Gomes, promotor de merchandising, criador aqui do Supermercado e Sucesso, e bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as 8 formas de se trabalhar como promotor em supermercado. Para você que trabalha como promotor ou tem vontade de trabalhar como promotor, eu vou lhe mostrar todas as variantes mais conhecidas para se trabalhar nesse ramo. Tudo bem? Fiquem aqui comigo. Primeiro da lista, promotor freelancer. O promotor freelancer, o que ele é e o que ele faz? O promotor freelancer, ele vai prestar serviço de acordo com a necessidade de um determinado cliente, que pode ser o supermercado ou uma determinada empresa. Normalmente é para trabalhar um dia, 2 dias, 3 dias, por um período de 6 a 8 horas. O promotor freelancer, normalmente a gente pode considerar como no linguajar comum, como uma espécie de bico. Nem sempre vai ter trabalho para ele. Você pode também, às vezes o promotor freelancer, ele pode ter seu trabalho normal e fora dos seus horários de trabalho, ele pode exercer essa atividade de promotor freelancer dentro das possibilidades e de acordo com a demanda do cliente. Segundo da lista, promotor por prazo determinado. O promotor que se enquadra nessa situação, ele sabe exatamente quando o contrato dele vai acabar. Pode ser um período de 3 meses, é o mais comum, por um período de 6 meses, já começa a ser um pouco menos comum, e pode chegar até 2 anos. Esse é o promotor que trabalha por prazo determinado. Com a flexibilização das leis trabalhistas, esse tipo de promotor passou a se tornar um pouco mais comum nos supermercados. Se você está desempregado, considere essa opção, porque a partir do momento em que você entra em um supermercado e começa a ter contato com outros promotores, com outras pessoas dentro do supermercado, você vai fazendo networking e dali, você sabendo que vai acabar seu contrato, ou estando próximo de acabar seu contrato, você já pode estar vendo até uma outra oportunidade para você. Pense sobre isso, beleza? Terceiro da lista, promotor part-time ou meio período. Como o próprio nome já diz, esse promotor ele exerce uma jornada de 4 horas de trabalho. Para quem gosta dessa rotina de trabalho, ela é perfeita para você exercer outra atividade após esse período. Você pode, inclusive, tem muitas pessoas que combinam o promotor part-time com o promotor freelance, ou às vezes conseguem combinar promotor de prazo determinado com o promotor part-time. Dá para fazer um jogo entre alguns desses promotores, é claro, sempre levando em consideração seu horário de trabalho, pois você não pode aceitar exercer uma atividade enquanto você obrigatoriamente tem que cumprir um determinado horário de trabalho em outra atividade. Quarto da lista, promotor ferista. O promotor ferista, como o próprio nome já diz, normalmente ele é contratado com o intuito de você cobrir as férias de alguém. Às vezes, muitas pessoas na equipe em sequência vão entrar de férias. E quando a empresa não quer deixar um determinado cliente, uma determinada área, uma determinada rota sem cobertura, sem atendimento, é onde entra o promotor ferista. O interessante do promotor ferista é que ele acaba virando um promotor fixo, porque ele, às vezes, o seu contrato é determinado, porém, às vezes ele acaba não sendo um promotor de contrato com prazo determinado. Às vezes ele acaba virando um promotor fixo, mas especificamente com foco em cobrir férias ou até, em alguns casos, suprir a ausência de um funcionário que está de atestado, que está de perícia, enfim, que teve algum outro problema em que esse colaborador teve que se ausentar e não pode cobrir uma determinada rota ou fazer determinada loja. Às vezes o promotor pode ter sido expulso, enfim, qualquer coisa que impeça o exercício de um outro colega da empresa da sua função, esse promotor ferista também pode estar sendo chamado
para aquela rota ou para uma loja específica para poder cobrir o atendimento naquela loja. O próximo da lista é o promotor terceirizado compartilhado. O promotor terceirizado compartilhado, ele abastece várias marcas. Ele é terceirizado, porque ele presta serviço para uma agência, ele tem seu vínculo de trabalho com uma agência e não diretamente com as marcas. Depende muito do mix de cada marca. Quanto maior o mix, menos marcas ele vai cobrir. Quanto menor o mix dessas marcas, maior é a quantidade de marcas que ele vai cobrir. Eu, por exemplo, já trabalhei como promotor terceirizado compartilhado e nessa ocasião eu cheguei a cobrir um total de 15 a 17 marcas. Então, porque eram marcas com um portfólio com um mix pequeno. O sexto da nossa lista, promotor terceirizado exclusivo. Como o próprio nome já sugere, ele tem vínculo empregatício com uma agência e não diretamente com a marca. Entretanto, ele abastece apenas uma marca. Às vezes, por exigência inclusive da marca, ele pode até vir a receber alguns benefícios através da agência que seriam equivalentes ao benefício de alguém que estivesse trabalhando diretamente pela marca. Vou dar aqui um exemplo. Às vezes o promotor compartilhado terceirizado da agência A, ele não tem, por exemplo, um plano odontológico, mas às vezes o promotor terceirizado B vai ter plano odontológico porque aquela empresa que contratou, ela faz questão de conceder esse benefício àquele promotor, a pessoa contratada que vai abastecer exclusivamente a sua marca. Lembrando que esses benefícios, eles são extremamente importantes, não só para você que esteja solteiro, mas ele ajuda muito as pessoas que têm famílias, que são casadas, têm filhos, porque alguns desses benefícios daqui em diante, eles começam a ser, eles abrangem apenas a pessoa, pode abranger a pessoa e o cônjuge, também pode se estender a toda a família, ou seja, ao titular, que é o promotor, ao seu cônjuge, esposo ou esposa, ou também pode abranger aos seus dependentes, no caso filhos, enteado, desde que essa união normalmente ela seja considerada como união estável. Daí você tem que ter essa união estável registrada em cartório, porque a empresa vai lhe cobrar isso, ou então você sendo casado em cartório, tudo registrado certinho ali dentro da lei. Sétimo da lista. Esse aqui é o que muita gente, a menina dos olhos de ouro de muitos promotores. Promotor direto. O promotor direto, ele já não tem mais o vínculo com uma agência. Ele trabalha diretamente para a marca. E a vantagem disso são inúmeras. Normalmente você vai receber um salário melhor do que o de um promotor terceirizado, porque parte desse valor a agência retém, por motivos óbvios. Ela precisa pagar o pessoal do administrativo e as outras pessoas que trabalham dentro da agência. Então, voltando, o promotor direto, ele vai ter normalmente um salário melhor, ele vai ter um vale alimentação, um vale refeição, melhor do que de um terceirizado, às vezes um plano de saúde também melhor, um plano odontológico melhor. Ele passa a ter uma série de benefícios que nas outras modalidades de promotor provavelmente você não vai ter. Você pode ter um ou outro, pode ter um plano de saúde ou um plano odontológico, às vezes pode ter um vale refeição, mas não ter um vale alimentação. Então isso varia muito, varia caso a caso, de empresa para empresa, de agência para agência. As remunerações normalmente elas ficam muito próximas ali de mercado, mas destoam um pouco da média ali das agências quando você passa a ser um promotor direto. E o mais legal de tudo, dependendo das empresas, no caso de empresas multinacionais, também tem empresas nacionais que fazem isso, tá? Só para que fique claro. Você passa a ter direito à participação nos resultados da empresa, que varia de meio salário a um salário, pode chegar em alguns casos a 2 salários. Então é muito bacana, é muito interessante. Então pensem em quando você, por exemplo, que trabalha em supermercado, começou lá como repositor, como foi o meu caso, se aprimorar e se aperfeiçoar, fazer contatos
para que você venha o quanto antes a atingir a função de promotor direto, para que você possa usufruir desses benefícios e caso você tenha uma família ou pessoas dependentes de você, que esses benefícios, essas vantagens sejam extensivas aos seus dependentes, aos seus familiares. O promotor autônomo. O promotor autônomo continua sendo, como a própria função diz, trabalhando como promotor, só que ele presta serviço diretamente para uma marca ou mais de uma marca, só que através de um regime de contratação jurídico. Ou seja, esse promotor ele tem uma empresa, ele tem um CNPJ. Então ele abre uma empresa, ele entra na modalidade de MEI, no caso ele abre esse CNPJ e ele seleciona alguns clientes. Em alguns casos, os ganhos diários desses promotores autônomos variam algo em torno entre 240 a 300 reais. Varia muito do tipo de contrato, do tipo de negociação que ele conseguiu fechar para conseguir esses clientes. Lembrando que o promotor autônomo ele passa a ter uma série de responsabilidades que antes coisas com as quais ele não precisava se importar, porque meio que as empresas faziam isso por ele. Então ele passa a ter custo com o contador, ele tem que procurar um contador para poder fazer periodicamente a contabilidade dele, ele tem que pagar os impostos, porque ele está prestando um serviço às empresas. Esse, no caso, seriam alguns dos contras do promotor autônomo. Porém, algumas das vantagens, ele pode atingir uma remuneração que um promotor, mesmo direto, jamais sonharia em ter. Praticamente ele pode vir a ganhar, se ele fizer bons contratos, representar boas empresas, ele pode até mesmo ganhar o dobro do que um promotor direto ganharia. Fora que também ele tem mais flexibilidade de horário, pois ele é seu próprio chefe. Ele pode, por exemplo, entrar um pouco mais tarde, ele pode sair um pouco mais cedo. Se ele quiser trabalhar até mais tarde, por razões que ele julgar específicas, ele também pode estar fazendo, porque ele é o dono do seu próprio negócio. Se ele não produzir, a marca ficar insatisfeita, ele perde aquele contrato daquela marca. Então, quanto melhor ele fizer o seu serviço, mais marcas, é claro que tem um limite, porque as horas que você tem por dia para trabalhar em um mercado, elas são limitadas, mas quanto melhor for o trabalho que esse profissional desempenhar, maior pode ser sua remuneração. Mas a média ali, ele normalmente ganha o dobro de um promotor direto. Lembrando que em todos esses casos, os promotores, eles podem ser fixo ou roteirista. E que, por sinal, isso vai ser tema de um outro vídeo. Então, para encerrar, nós falamos aqui sobre os 8 tipos de promotor. Promotor freelancer, promotor part-time ou meio período, promotor por prazo determinado, o ferista, terceirizado compartilhado, terceirizado exclusivo, direto e o promotor autônomo. Qual desses que você mais gostou, hein? Me diz que eu quero saber. Pessoal, então se esse vídeo agregou algum conhecimento para vocês, se você acha que esse vídeo pode agregar conhecimento para alguém que está nessa dúvida ou precisa de um norte, às vezes a pessoa trabalha, como eu falei antes, como repositor, que é o meu caso, e precisa conhecer melhor sobre o ramo de promotor de merchandising ou promotor de vendas, como alguns conhecem. Esse vídeo ele é altamente recomendado para esses profissionais que querem trabalhar como promotor e querem conhecer um pouco mais da função olhando desse aspecto. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você curta, compartilhe e deixe lá nos comentários que tipo de promotor que você trabalha e qual você gostaria de estar trabalhando. Se tem algum desses tipos de promotor que você quer que a gente se aprofunde mais no assunto, deixe lá nos comentários. E lembrem-se, quem não é visto, não é lembrado. Um grande abraço a todos.